Oi pessoal, eu sou o Ivo e esse tópico eu vou comentar com vocês sobre o livro Temas de Engenharia Civil, do professor e engenheiro Anísio Menezes. Tá? Pessoal, esse livro trata de um livro de questões comentadas, né? Ele é dividido aqui, conforme vocês podem observar, certo? Em vários temas. Cada tema desse compõe um capítulo do livro, né? Então são 20 temas relacionados ao curso de Engenharia Civil, que envolve aí obras rodoviárias, envolve a parte de hidráulica, hidrologia, barragens, envolve a parte de estruturas e construção civil, envolve conteúdos iniciais de um curso de Engenharia Civil, como topografia, né? E envolve também questões de licitações e contratos, que são questões muito comuns em provas de concurso. Todas as questões são autorais do autor e o livro tem 590 questões. Então, eu vou dar uma folheada aqui para que vocês possam observar ele um pouquinho, tá? Bom. Então, conforme vocês podem observar aqui no sumário, né, vocês estão observando que aqui a gente tem um capítulo, que é um dos temas, né, tratados, topografia, né? E no próprio sumário é possível observar os assuntos que estão sendo abordados nas questões. E então, se você tiver interesse em ir para algum tema específico dentro de um desses temas, aqui pelo sumário você pode observar se ele está sendo contemplado. Eu posso dizer que há uma grande variedade de assuntos dentro de cada tema. Então aqui o capítulo 1 a gente tem topografia, o capítulo 2, obras rodoviárias, que trata do projeto geométrico, do diagrama de Bruckner, trata do projeto de terraplanagem, do dimensionamento do pavimento flexível. Aí nós temos um tópico aqui específico para urbanização, trata aqui de erosão, de impactos ambientais. No capítulo sobre transportes, né, tem aqui a organização do sistema viário, o Plano Nacional de Logística e Transportes. Aqui em resistência dos materiais, né, tem a parte do ciclo de Mohr, torção, flexão, tem os esforços combinados de flexão e torção, né, tem análise da linha elástica, tá? Então são alguns assuntos tratados dentro desse capítulo. Continuando aqui, indo para análise estrutural, a avaliação de reações de apoio em quadros isostáticos e estruturas isostáticas, né? Há também o estudo de vigas hiperestáticas, aqui também sendo tratado. E por aí vai, tá? Esforços em treliças isostáticas. Concreto armado e protendido, então trata desde a qualidade do concreto armado, né? Vai ter questões tratando aí dos estados limite últimos, do dimensionamento de armadura, da laje, se é em uma direção. Outros assuntos aqui tratados, armadura de suspensão, armação de laje, dimensionamento de seção transversal de viga, inclusive uma questão aqui relacionada a momento resistente em viga de concreto protendido. Aí a gente tem um capítulo específico para materiais de construção, que trata não só de cimento, concreto, mas trata aqui, tem questão de madeira, aço, né? Questão trazendo aqui assunto de reação álcool e agregado, questões relacionadas a traço e consumo de materiais, dosagem de concreto, tá? Algumas aqui sobre vidros, ensaios não destrutivos, construção civil. A gente tem basicamente aqui a construção do edifício, né? Então vai desde a implantação do canteiro de obra, passando pela locação. Aqui a gente tem depois algumas questões relacionadas à execução de contravergas, revestimentos, né? Sistemas de impermeabilização. O tópico de mecânica dos solos, muitas questões típicas de um curso de engenharia civil, assuntos abordados como os índices físicos, as tensões no solo, a permeabilidade, a estabilidade de contenção. Aqui um capítulo específico sobre fundações, né? Então aqui questões sobre os vários tipos de fundações, sobre inclusive aqui cálculo de embutimento de parede de diafragma, tensão admissível do solo, estimativa de recalque, tá? São alguns assuntos dentro do capítulo. Aí tem um capítulo aqui especificamente hidráulica, outro tratando aqui de hidrologia e saneamento, tem um capítulo aqui de barragens, outro de instalações prediais,
Observem que nessas instalações prediais há questões também que tratam inclusive sobre climatização, como sistema de climatização, climatização VRF, né? Dentro de gerenciamento de obras, tem muita parte de planejamento, então o escopo do gerenciamento, critério de medição e recebimento de obra, diagrama de Gantt, ferramentas PERT-CPM, aqui são algumas questões aqui tratadas, né? Tem um capítulo específico para orçamentação de obras, que trata aí dos atributos do orçamento, da curva ABC, do cálculo do BDI, dos critérios de quantificação dos serviços, né? Análise de BDI, então são alguns assuntos aqui tratados, né? Capítulo 18, licitações e contratos. Então, trata-se aqui de vários aspectos da lei de licitações, inclusive traz questão aqui relacionado ao regime diferenciado de contratações públicas, o RDC. Há um capítulo também específico para a parte de segurança do trabalho e outro específico para a parte de avaliações e perícias. Se vocês observarem aqui como é que funcionam as questões, né? Elas são questões de múltiplas escolhas, múltipla escolha, e do formato ABCDE, e a cada questão há um comentário. Vocês podem observar que nessa questão aqui o comentário inclusive é ilustrado, tem uma boa diagramação o livro, né? Então aqui há cerca de 2 páginas para esse primeiro exercício com o comentário da questão, tá? Então vou passar aqui um pouquinho para frente pela lateral, a gente consegue aqui localizar mais fácil aqui os capítulos também, se eu precisar ir para o sumário, né? Esse capítulo aqui trata de análise estrutural, aqui são comentários de uma questão, tá? Pulando aqui um pouquinho, né? A gente tem questões aqui de concreto armado e protendido, aqui mostrando umas fissuras nas estruturas de concreto, tá? Esse aqui é um comentário de uma questão no qual a questão pede aqui, né, quais as causas da fissura apresentada aqui na estrutura de concreto. Então tem um comentário aqui consistente a respeito do assunto da fissuração em estruturas de concreto. Então cada capítulo, né, vai tratar aqui de um tema diferente. Como vocês podem observar, são comentários consistentes, está bem diagramado, são 590 questões e isso forma um conjunto de mais de 900 páginas, tá? Então, pessoal, essa aí é a minha dica, né? E parabéns ao autor do livro que está aí na sua 8ª edição.